Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias. Como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás, conversando com conselheiros, procuradores, auditores, mostrando as nossas reportagens, o trabalho do tribunal sobre orientação e fiscalização nas prefeituras e câmaras municipais. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos falar que a Secretaria de Contratações analisou 130 editais em 78 prefeituras goianas e sabe o que aconteceu? Uma economia de quase 24 milhões de reais aos cofres públicos. Vamos mostrar também uma homenagem ao presidente Joaquim de Castro, vice-presidente da Atricom, feita pela UVG, União dos Vereadores de Goiás, e um curso realizado por auditores de controle externo sobre resíduos sólidos, aqui no TCM. Nós estamos começando agora o programa TCM Notícias. O nosso primeiro assunto aqui no programa TCM Notícias: o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás economizou para os cofres públicos em 2024 quase 24 milhões de reais em análises em 130 editais de 78 prefeituras goianas. Quem falou sobre o trabalho foi o gerente da Secretaria de Controle Externo de Contratações, Frederico Guedes. Veja. Então, desde 2018, da época da Secretaria de Fiscalização de Engenharia, o tribunal vem realizando esse trabalho de análise de editais. É um trabalho que foi intensificado depois de 2023, quando foi aprovada a Resolução Administrativa número 91 do TCM, aprovada pelo Pleno aqui do Tribunal, onde para cada processo de análise de editais é autuado um processo mesmo, aqui dentro do Tribunal, e dentro desse sistema de autuação de processo, o auditor entra em contato com o município, sugerindo uma série de recomendações para que, em benefício ali do andamento do processo licitatório, sem alguns erros, onde o auditor recomenda algumas melhorias ali no edital. Isso significa que, enquanto o edital está acontecendo, vocês estão analisando cada momento e cada função que é exercida pelo profissional lá da prefeitura? Isso. Esse trabalho começa depois que o município publica o edital. Então, hoje o tribunal ele não faz uma análise prévia, ou seja, o tribunal ele tem competência apenas para analisar após a publicação do edital. Entre a publicação da licitação e a ocorrência da abertura do certame, o auditor fica em contato ali com o pregoeiro, com o agente de contratação, sugerindo uma série de recomendações, seja de cláusulas que podem restringir a competitividade do certame, seja para apontar uma possível existência de sobrepreço naquela licitação. E quais são os objetos desses editais? Envolve, por exemplo, coleta seletiva, construção de asfalto, ponte? O que envolve esses editais? Certo. A partir do ano passado, com a fusão da Secretaria de Engenharia de Licitações e Contratos, hoje esse trabalho abrange tanto obras, serviço de engenharia, quanto serviço de limpeza urbana, quanto serviço de aquisição de materiais diversos. Então, hoje nós temos assim, um escopo muito abrangente de análise dos editais de licitação de todos os municípios goianos. O que o tribunal já conseguiu evitar de recurso fazendo essa análise mais profunda dos editais? O ano passado, nós analisamos 130 editais de licitação e desses 130 editais, nós tivemos em torno de 20 deles com existência de sobrepreço, né, por diversos fatores. Após o apontamento desse sobrepreço, houve a redução no orçamento, na somatória do orçamento desses editais em mais de 23 milhões e 700 mil reais, que foi o resultado gerado em 2024 pela atuação do tribunal. Então, isso é que o tribunal economizou para os cofres públicos ao fazer uma análise mais profunda nos editais e acompanhar a execução deles nos municípios. É um recurso economizado do dinheiro do povo. Justamente. Esse é um recurso economizado, dinheiro do cidadão, somente pela atuação preventiva do tribunal antes da ocorrência do certame licitatório. Ou seja,
nós tivemos aí uma economia gerada aos cofres municipais em decorrência desse trabalho do TCMGO. Em 2025, o tribunal vai continuar exercendo esse mesmo trabalho de acompanhamento dos editais? Sim, esse já é um trabalho constante e fixo aqui da Secretaria de Contratações. Nós, como já dito aqui, desde 2018, esse trabalho vem se intensificando e a gente pretende dar seguimento nele. Qual foi a receptividade desse trabalho do tribunal junto às prefeituras e câmaras municipais? Então, é importante ressaltar que a receptividade dos municípios em relação a esse trabalho é muito boa. Eles têm, assim, uma visão desse trabalho espetacular, porque é onde o TCM entra antes do problema acontecer. Então, desses 130 processos autuados em 2024, nós precisamos fazer representação apenas em um deles. Os outros 129, ou seja, em 99% dos processos, o município corrige, a secretaria encaminha o processo ao conselheiro relator, que faz o arquivamento monocrático do processo, tendo em vista que aquele problema é resolvido de maneira, vamos dizer, administrativa junto ao município. Então, a receptividade dos municípios em relação a esse trabalho é espetacular. Olha, você viu aí o quanto é importante o trabalho do TCM de orientar, de fiscalizar. Esta orientação aí, essa análise sobre os editais, essas análises acabaram evitando um prejuízo de quase 24 milhões para os cofres públicos. Né? É dinheiro seu, dinheiro do cidadão, de pagamento de impostos, né? Que poderiam, esse valor poderia estar sendo jogado fora, mas não, uma ação firme do tribunal de aproximar cada vez mais dos gestores resultou nesse excelente trabalho. Olha, o presidente do TCM de Goiás e vice-presidente da Atricom, Joaquim de Castro, foi homenageado pela União dos Vereadores de Goiás pelo trabalho de aproximação do tribunal com os jurisdicionados. Joaquim de Castro participou do 4º encontro dos vereadores do estado de Goiás. O presidente da UVG, Francisco de Carvalho Chiquinho, enalteceu o empenho do presidente para o fortalecimento do municipalismo. Já o presidente Joaquim de Castro disse que os vereadores são fundamentais para melhorar as políticas públicas que atendem os cidadãos. Essa é uma homenagem, um reconhecimento de uma entidade fundamental, o UVG, União dos Vereadores de Goiás, né, ao presidente Joaquim de Castro, que tem feito um trabalho espetacular de orientação aos jurisdicionados. Veja agora o que aconteceu na primeira Câmara. Na sessão desta terça-feira, 20 de maio, a primeira Câmara analisou a pauta número 61 e julgou 30 processos. Foram aprovados balancetes, revisões, aposentadorias e admissões. Participaram da sessão o presidente da primeira Câmara, conselheiro Daniel Goulart, o conselheiro Francisco Ramos, os conselheiros substitutos Pedro Henrique Bastos e Maurício Azevedo, o procurador do Ministério Público de Contas, José Américo da Costa, a tradutora Vanúzia Oliveira e a secretária de plenário Lorena Simão. A sessão foi transmitida ao vivo e já pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. Olha, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás promoveu para os auditores de controle externo um curso sobre gestão do lixo. Acompanhe nessa reportagem. O curso de gestão de resíduos sólidos e coleta seletiva para auditores de controle externo do TCM de Goiás e do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal teve a participação do diretor da Sociedade Resíduos Zero, Jorge Humberto. Durante 4 dias, 25 auditores participaram na Escola de Contas de debates sobre a situação atual dos resíduos sólidos e coleta seletiva em Goiás, políticas públicas sobre o assunto no Brasil, gerenciamento de projetos, formulação de políticas públicas, modelagem de educação ambiental resíduo zero, voltado aos municípios e princípios de economia solidária, através da mobilização e gestão de cooperativas de catadores e materiais recicláveis. De acordo com Jorge Humberto, diretor do Instituto Resíduos Zero, o curso vai permitir que os auditores possam avaliar melhor o trabalho nos municípios.
Nós trouxemos esse curso como uma forma de capacitação em relação à gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos aqui do estado de Goiás. A princípio, nós trouxemos aí uma informação sobre o panorama de geração de resíduos do Brasil e depois nós viemos aqui para o gerenciamento, para a quantidade de resíduos que tem sido gerado também no nosso estado, que é muito preocupante. Então, a gente está trazendo aí módulos, aulas, desde a educação ambiental como forma aí de mudança de comportamento. Nós estamos trazendo aí a situação dos catadores, como formalizar uma cooperativa, qual que é a situação dos municípios atuais. Nós estamos trazendo também aí uma série de políticas públicas, tanto as antigas, as atuais, as que estão sendo aí atualizadas, tudo no foco da gestão de resíduos sólidos urbanos. Quem também elogiou o curso foram os auditores de controle externo. E o curso tem sido muito importante porque ele está nos mostrando uma visão global sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, as suas etapas, considerando as obrigações dos municípios, inclusive a respeito da coleta seletiva. O curso está sendo ministrado por profissionais da área técnica, que demonstra a densidade da matéria e também deixa claro que temos que evoluir em relação a compartilhar esses conhecimentos com os municípios e também no sentido de entender como cidadãos que não existe jogar lixo fora, que a gente está jogando dentro do nosso ambiente, dentro da nossa cidade, dentro do nosso sistema, que é o meio ambiente. Então, temos que nos conscientizar e temos que avançar no sentido de melhorar a nossa perspectiva em relação à sustentabilidade e ao meio ambiente. Você viu aí outro trabalho tão fundamental do tribunal de qualificar cada vez mais os auditores de controle externo, tanto do TCM, do Ministério Público de Contas, para que eles possam acompanhar junto às prefeituras a implantação dos aterros sanitários, acabando com os lixões e também fortalecendo as cooperativas no interior do estado. Veja agora a votação do Pleno. Nesta quarta-feira, 21 de maio, o Pleno analisou a pauta número 62. Foram julgados 53 processos, entre representações, denúncias, embargos e contas de governo. Participaram da sessão o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco Ramos, Valcenor Braz, Fabrício Mota e Humberto Aidar. Os conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Pedro Henrique Bastos, Flávio Luna e Laécio Guedes. O procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, e o secretário de plenário, Gustavo Melo Parreira. O advogado Tadeu Aguiar participou à distância e fez sustentação oral em processo do município de Catalão. A sessão foi transmitida ao vivo e já pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. Atenção, secretários municipais de educação. O prazo para responder ao questionário referente ao levantamento nacional dos planos de carreira e remuneração do magistério público foi prorrogado para o dia 30 de maio. 30 de maio. O levantamento está sendo realizado simultaneamente por 32 tribunais de contas em todo o Brasil. O objetivo é reunir dados sobre a situação das carreiras do magistério nas redes municipais de ensino. Mais informações, entre lá no site do tribunal para saber realmente como tem que informar ao TCM sobre esse questionário referente ao levantamento nacional dos planos de carreira e remuneração do magistério público, prorrogado para o dia 30. Olha, a Secretaria de Controle Externo de Contratações do TCM elaborou o Plano de Atuação de 2025. Estão previstas 127 linhas de ação. Quem falou sobre este tema foi o gerente de engenharia da Secretaria, Hermes Fradique.
planejamento ele foi concluído, foi elaborado em conjunto com a Secretaria-Geral. Ele consta no Plano Anual de Controle Externo, 2025, que é um documento previsto no regimento interno do TCM, né, e aprovado pelo Tribunal Pleno e está na Resolução Administrativa 14/2025. Os ouvintes interessados em obter cópia do passe podem acessar o site e lá eles acessam a resolução e com todos os detalhamentos, né, desse documento. O passe é um documento de planejamento de nível tático, alinhado com o plano de planejamento estratégico do Tribunal de Contas. E é interessante citar que o passe ele abarca 8 objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, né? Então, é um documento muito importante de planejamento e que nós já estamos em plena execução. Como é que vocês estão fazendo a execução? Como é que estão se dando essas fiscalizações? Então, no passe constam 127 linhas de ação de controle. A cargo da Secretaria de Contratações, onde eu estou lotado, né, e que estou aqui tendo a oportunidade de falar um pouco, dessas 127, constam 28 linhas de ação, né, LACE, que a gente chama. Essas LACEs, essas linhas de ação, por sua vez, elas estão divididas em 4 modalidades de ação, né? Quais são essas modalidades? Modalidade de fiscalização, propriamente dita, né, que é uma das modalidades. Temos a modalidade de instrução processual, a de gestão de inteligência e orientação e capacitação. Dessas 4 modalidades, onde estão divididas as nossas 28 LACEs, eu quero destacar 2. Instrução processual é a que mais demanda a nossa força de trabalho. A instrução processual, ela toma, assim, para poder atender essa demanda das instruções processuais, cerca de 2/3 da nossa força de trabalho é destinado para essa modalidade, né? Cerca de 70% de todo o nosso tempo, do nosso contingente, é para atender a instrução processual, onde estão os processos de denúncia, medidas cautelares, representações e informações. Então, esse contingente de processos autuados chegam para a nossa secretaria e nós destinamos aí 2/3, 70% da nossa força para atender essa modalidade. Os processos de denúncia, eles advêm do controle social, né? São processos autuados e admitidos pelos conselheiros e que chegam lá para a nossa manifestação. Então, é o controle social presente. As representações são processos autuados por autoridades legitimadas, por exemplo, vereadores. Então, boa parte do nosso tempo é para atender a demanda vinda do controle social, né, e das autoridades. Bom, fora essas linhas de ações onde estão concentradas essa principal modalidade, é importante também dizer que está previsto, no nosso dimensionamento, a gente fez uma previsão com base em anos anteriores. Para atender essas denúncias e representações, nós vamos emitir cerca de 750 manifestações, tipo certificados, despachos, pareceres. Então, para você entender a quantidade de documentos que a gente emite para esse grupo de ação dentro da instrução processual. Além desse destaque principal, né, que são essas instruções processuais, eu gostaria de falar um pouco sobre fiscalização, propriamente dito, né? Nós temos várias linhas de ações dentro dessa modalidade de fiscalização e quero destacar 2. A primeira é uma ação preventiva, onde nós dimensionamos para esse ano de 2025, autuar cerca de 100 processos de acompanhamento concomitante de editais, de contratos, né? Editais publicados
pelos jurisdicionados. Então, nós não fazemos análise prévia, nós fazemos análise dos editais publicados, e essa ação preventiva, ela tem sido assim um destaque na nossa secretaria e tem trazido bons resultados. É uma ação preventiva. Uma outra ação que gostaria de destacar, que está dentro da modalidade de fiscalização, é a previsão de autuação de 40 processos de acompanhamento e de prazo de obra. É uma modalidade que nós temos tido a oportunidade de levar para outros tribunais no Brasil, que tem sido reconhecido como um bom trabalho da nossa secretaria. Quais os maiores problemas que vocês encontram? Lopes, eu não diria problema, né? Eu digo, o maior desafio nosso é a reduzida quantidade de recursos humanos, de pessoas, né? Na nossa Secretaria SESEX Contratações, nós temos disponíveis para desenvolver essas atividades, as manifestações que eu disse há pouco, que são os certificados, os pareceres. Então, nós temos um quantitativo de 20 auditores de controle externo para essa demanda, né? E, além dos 20 que estão, vamos dizer assim, no chão de fábrica, nós temos mais outros, temos outros onde eu estou, né, 5 outros na função de gestão e de assessoramento. Então, ao todo, somos uma equipe de 25 auditores, 20 mais 5, e temos 2 estagiários e colega de administrativo, mais 2 pessoas no administrativo. Então, para atender esse contingente, que eu mensurei agora há pouco, dentro das modalidades, nós temos essa equipe, né? Essa equipe aí de 25 mais 2, mas assim, mesmo diante desse desafio, o que a gente percebe é que nossa secretaria está bem assim, empenhada, motivada, para que chegue ao final de dezembro e com todas as metas previstas no passe cumpridas. Qual que é o trabalho de orientação do TCM, principalmente na secretaria? Bom, essa atividade orientação também está dentro do passe. Nós fizemos uma previsão, volto a dizer, baseado em anos anteriores, para que no decorrer de 2025, nós estimamos aí atender cerca de 120 orientações, advindas de demandas do ticket, né? Então, os jurisdicionados acessam o ticket que está disponível no site do tribunal, lá eles fazem as perguntas, os pedidos de informação, e a gente diariamente está respondendo, né, e dando orientação mediante o ticket. Ao todo, aí, a previsão de 120. Além desse contato direto com a população, através do ticket, nós temos feito também um trabalho de orientação preventivo, mediante as oportunidades, quando surgem, de participar de eventos do tribunal, nos municípios, a exemplo do que está aí no eminente encontro técnico, que o 15º encontro técnico está prestes a iniciar, e a nossa secretaria, com o seu grupo técnico, participa, né, levando palestras, a gente pensa palestras e tendo a oportunidade de treinar o nosso cliente, né, para que o erro seja diminuído. Então, é uma maneira também da gente estar orientando de forma preventiva e participando nesses eventos organizados pela Escola de Contas. Olha, mais um planejamento do TCM, né, da Secretaria de Contratações. Hoje nós colocamos no nosso programa TCM Notícias o trabalho dessa secretaria, que numa análise de 130 editais, acabou evitando um rombo ou um desperdício de quase 24 milhões de reais, que é dinheiro seu, cidadão, pagamento dos seus impostos, dos nossos impostos, que o trabalho do TCM está evitando esse, podemos dizer assim, desperdício, né? Porque poderia ser gasto esse dinheiro em obra, compra de material. Aí o tribunal foi lá, avaliou esses editais e viu que muitas coisas estavam erradas, equivocadas, e fez esse trabalho junto com as prefeituras, 78 prefeituras, e o resultado foi a economia de 24 milhões de reais. Acompanhe agora o que aconteceu na segunda Câmara.
Em sessão remota realizada na quinta-feira, 22 de maio, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás analisou a pauta número 63 e julgou 53 processos. Participaram o conselheiro Valcenor Braz, presidente da segunda Câmara, o conselheiro Humberto Aidar, os conselheiros substitutos Laércio Guedes do Amaral e Flávio Luna, o procurador do Ministério Público de Contas Regis Gonçalves Leite, a tradutora Vanusa Oliveira e o secretário de plenário Gustavo Melo Parreira. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Nós estamos encerrando o programa TCM Notícias. Na próxima semana estaremos de volta com mais informações aqui para levar para você que nos acompanha sempre aqui nas nossas redes sociais. Vamos falar dos encontros regionais que o TCM começa a realizar a partir de 5 de junho em Alto Paraíso, levando a estrutura do tribunal, os auditores de controle externo, os conselheiros, procuradores, para discutir temas fundamentais junto às administrações, junto às prefeituras e câmaras municipais. Nós estaremos trazendo todos os dados aqui para você. Olha, fique aqui com os nossos canais, ligue, dê sugestão, entre em contato com a ouvidoria. Nós todos estamos aqui trabalhando para você. Como eu disse, na próxima semana nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Até lá!